Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O filme Empire Waste começa apresentando a vida de Lenore Miller, uma adolescente inteligente, criativa e extremamente talentosa quando o assunto é moda. Ela adora desenhar roupas, imaginar tecidos e criar estilos diferentes. O problema é que quase ninguém conhece esse talento, porque Lenore prefere escondê-lo. Desde cedo, a vida dela na escola é marcada por insegurança e vergonha do próprio corpo. Lenore é uma garota acima do peso e, por causa disso, acaba se tornando alvo de comentários maldosos e piadas cruéis de alguns colegas. Os corredores da escola, que deveriam ser apenas parte da rotina de qualquer estudante, para ela se tornam um lugar desconfortável, cheio de olhares julgadores e risadinhas. Por causa dessas experiências, Lenore desenvolve um comportamento mais reservado. Ela prefere ficar na dela, evitando chamar atenção. Mesmo quando cria roupas incríveis em casa, ela jamais pensa em usá-las publicamente. Para ela, é mais seguro viver escondida do que correr o risco de ser ridicularizada novamente. Dentro de casa, a situação também é um pouco complicada. O pai dela, Mark, é um homem carinhoso e compreensivo que tenta apoiar a filha em tudo. Ele percebe o talento dela e faz o possível para incentivar-a a acreditar em si mesma. Ele enxerga algo especial na filha e acredita que ela poderia ir muito longe se tivesse mais confiança. Por outro lado, a relação com a mãe é bem mais delicada. A mãe de Lenore tem uma visão muito rígida sobre aparência e imagem. Ela se preocupa demais com padrões de beleza e acaba transmitindo, mesmo sem perceber, uma pressão enorme para a filha. Isso faz com que Lenore se sinta ainda mais insegura e com medo de mostrar quem realmente é. É nesse cenário que surge Kayla, uma nova colega de escola que acaba mudando completamente a dinâmica da história. Kayla também é uma garota fora dos padrões tradicionais de beleza, mas diferente de Lenore, ela tem uma personalidade forte, confiante e cheia de atitude. Ela não tem vergonha de ocupar espaço nem de mostrar quem é. Quando Kayla descobre os desenhos de Lenore, fica impressionada. Ela percebe imediatamente o talento da garota e insiste que aquelas roupas precisam ser vistas por mais pessoas. Para Kayla, esconder aquele talento seria quase um desperdício. No começo, Lenore reage com muita resistência. A ideia de que alguém possa ver suas criações, e pior, que ela mesma possa usá-las, parece assustadora demais. Na cabeça dela, isso significaria se colocar diretamente no centro das atenções da escola, exatamente o lugar que ela sempre tentou evitar. Mas Kayla não desiste facilmente. Ela começa a incentivar Lenore pouco a pouco, mostrando que a moda pode ser mais do que roupas bonitas. Pode ser uma forma de expressão, de identidade e até de libertação. Enquanto essa amizade começa a se fortalecer, Lenore também percebe algo importante. Ela não é a única na escola que se sente deslocada. Existem vários outros estudantes que também não se encaixam nos padrões populares, alunos que se sentem invisíveis, julgados ou ignorados. Esse grupo de jovens diferentes começa lentamente a se aproximar. Alguns são tímidos, outros têm personalidades mais fortes, mas todos compartilham a sensação de não pertencer totalmente ao ambiente escolar. E é justamente nesse momento que surge uma ideia que começa a mudar tudo. Kayla sugere que Lenore poderia criar roupas pensadas exatamente para pessoas como eles, roupas que não seguem os padrões rígidos da moda tradicional, mas que celebram diferentes corpos, estilos e personalidades. Para Lenore, essa ideia é ao mesmo tempo inspiradora e assustadora. Inspiradora porque pela primeira vez ela vê a possibilidade de usar seu talento para ajudar outras pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Assustadora porque isso significaria sair das sombras e mostrar seu trabalho para o mundo. Tudo começa de maneira simples. Kayla continua insistindo para que Lenore não esconda mais seus desenhos. Ela acredita de verdade que aquelas roupas poderiam ajudar muita gente que, assim como elas, nunca se sentiu representada pela moda tradicional. Aos poucos, Kayla consegue convencer Lenore a dar um pequeno passo, mostrar alguns de seus croquis para um grupo pequeno de colegas. Esses colegas são justamente aqueles alunos que costumam ficar à margem da vida social da escola.
Jovens que não fazem parte dos grupos populares e que muitas vezes passam despercebidos pelos outros. Quando veem os desenhos de Lenore, a reação é imediata: surpresa, entusiasmo e identificação. As roupas que Lenore cria não seguem os padrões convencionais. Elas são pensadas para corpos diferentes, estilos diferentes e personalidades diferentes. Não são roupas feitas para esconder quem a pessoa é. São roupas feitas para celebrar isso. Esse momento marca o nascimento de algo maior do que apenas um hobby. O grupo começa a imaginar a possibilidade de criar um pequeno projeto de moda dentro da escola. A ideia inicial é simples: produzir algumas peças e talvez organizar uma pequena apresentação para mostrar que existe beleza fora dos padrões tradicionais. Mas, para Lenore, cada passo ainda é um grande desafio. Mesmo com o apoio dos novos amigos, a insegurança continua presente. Cada vez que alguém elogia seus desenhos, uma parte dela fica feliz, mas outra parte ainda espera ser ridicularizada. Kayla percebe esse conflito e decide assumir um papel mais ativo. Ela se torna praticamente a produtora do grupo. Enquanto Lenore cria as roupas, Kayla ajuda a organizar tudo: quem vai costurar, quem vai ajudar com os tecidos, quem poderia usar as peças. Logo, o pequeno projeto começa a reunir mais pessoas. Alguns sabem costurar, outros ajudam com ideias de estilo, outros simplesmente querem participar usando as roupas. O que antes era apenas uma amizade entre duas garotas, começa a virar uma pequena comunidade dentro da escola. Esse grupo passa a se reunir depois das aulas em salas vazias, na biblioteca ou até nas casas de alguns deles. Ali, entre tecidos, tesouras e máquinas de costura improvisadas, algo especial começa a surgir. Lenore, que antes quase não falava, agora começa a mostrar um lado diferente. Quando o assunto é moda, ela se transforma completamente. Ela explica cortes, tecidos, proporções e como cada roupa pode valorizar diferentes corpos. Pela primeira vez, ela não está se escondendo, ela está liderando algo. Mas nem todo mundo na escola vê isso com bons olhos. Os alunos populares, que já costumavam fazer comentários sobre o peso de Lenore, começam a perceber que algo está acontecendo. Eles começam a rir da ideia de um grupo de excluídos tentando fazer moda. Para eles, aquilo parece apenas mais um motivo para piadas. Essas provocações quase fazem Lenore desistir novamente. Em um dos momentos mais difíceis dessa parte do filme, ela começa a pensar que talvez estivesse melhor quando ninguém sabia sobre suas criações. Mas o grupo não permite que ela volte para o silêncio. Cada um deles começa a compartilhar suas próprias experiências com insegurança, bullying e rejeição. Histórias que mostram que Lenore não está sozinha. Muitos deles passaram anos tentando se encaixar em padrões que simplesmente não funcionam para quem eles são. Essas conversas fortalecem o grupo. Aos poucos, o projeto deixa de ser apenas sobre roupas. Ele passa a representar algo muito maior: autoaceitação. É nesse momento que surge uma ideia ousada: organizar um desfile de moda dentro da escola. Não um desfile tradicional com modelos perfeitos, mas um desfile onde qualquer pessoa, com qualquer corpo, estilo ou personalidade, possa subir na passarela e mostrar quem realmente é. Para Lenore, isso parece quase impossível. A ideia de ver suas roupas em público, diante de toda a escola, é assustadora. Mas, ao mesmo tempo, também é empolgante, porque pela primeira vez ela começa a perceber que aquilo que ela sempre tentou esconder pode, na verdade, ser algo capaz de inspirar outras pessoas. E enquanto os preparativos para esse desfile começam a tomar forma, a confiança de Lenore cresce lentamente, mesmo que os desafios e as críticas também fiquem cada vez maiores. Os dias que antecedem o desfile são cheios de correria. O grupo trabalha intensamente para terminar as roupas. Há tecidos espalhados por todos os lados, máquinas de costura funcionando sem parar e ajustes sendo feitos até o último minuto. Cada peça criada por Lenore Miller carrega um propósito: mostrar que a moda pode abraçar todos os corpos e todas as identidades. Mesmo com todo o entusiasmo do grupo, Lenore ainda luta contra seus próprios medos.
A insegurança que a acompanhou durante anos não desaparece de uma hora para outra. Em vários momentos, ela pensa que talvez esteja se expondo demais, que as pessoas podem rir ou transformar tudo em mais um motivo de humilhação. Mas agora ela não está mais sozinha. Kayla continua sendo a principal força de apoio. Ela lembra Lenore constantemente de quantas pessoas já foram impactadas pelo projeto. Para Kayla, o desfile não é apenas sobre roupas bonitas. É sobre provar que ninguém precisa se encaixar em padrões impossíveis para se sentir confiante. Quando finalmente chega o dia do evento, o clima na escola é de curiosidade. Muitos alunos aparecem apenas por curiosidade, ou até para ver se aquilo vai dar errado. Alguns ainda esperam que o desfile seja motivo de piada. Nos bastidores, o grupo está nervoso. Alguns alunos nunca subiram em uma passarela, muito menos diante de colegas que costumavam julgá-los. Mas, ao mesmo tempo, existe um sentimento de união muito forte. Eles sabem que aquele momento representa algo importante. O desfile começa de maneira simples. A música toca e os primeiros participantes entram na passarela usando as criações de Lenore. Logo fica claro que aquilo é diferente de qualquer desfile tradicional. Não existem modelos perfeitos ou corpos padronizados. Cada pessoa que entra na passarela traz algo único. Diferentes tamanhos de corpo, diferentes estilos, diferentes personalidades. E justamente por isso, o desfile começa a ganhar força. Os alunos que estão assistindo percebem que aquelas roupas não estão tentando esconder ninguém. Elas estão celebrando quem cada pessoa é. Algumas peças são coloridas e ousadas, outras são elegantes e simples, mas todas carregam a assinatura criativa de Lenore. Nos bastidores, Lenore observa tudo com o coração acelerado. Ver suas criações sendo usadas diante da escola inteira é algo que ela jamais imaginou que teria coragem de fazer. A reação do público começa a mudar gradualmente. O que no início era curiosidade ou até ironia, começa a se transformar em admiração. Muitos alunos percebem que aquilo não é apenas um desfile, mas um movimento de aceitação. Então, chega o momento mais simbólico de todos. Incentivada por Kayla e pelo grupo, Lenore finalmente decide fazer algo que antes parecia impossível. Ela mesma entra na passarela usando uma de suas próprias criações. Esse momento representa uma transformação enorme. A garota, que passou anos tentando se esconder, agora caminha diante de todos com uma roupa criada por ela mesma, mostrando que não precisa mais se envergonhar de quem é. O público reage com aplausos. Não é apenas um aplauso para a roupa ou para o desfile, é um reconhecimento da coragem que Lenore demonstrou ao se expor e ao defender uma ideia tão importante. Depois do evento, a atmosfera da escola muda. Muitos alunos começam a olhar para Lenore de forma diferente. Aquela garota tímida que quase ninguém notava, agora é vista como alguém criativa, corajosa e inspiradora. Mas talvez a mudança mais importante aconteça dentro dela mesma. Lenore finalmente entende que seu valor não depende de padrões impostos pelos outros. Seu talento, sua criatividade e sua identidade são exatamente o que a tornam especial. O filme Empire Waist começa apresentando a vida de Lenore Miller, uma adolescente inteligente, criativa e extremamente talentosa quando o assunto é moda. Ela adora desenhar roupas, imaginar tecidos e criar estilos diferentes. O problema é que quase ninguém conhece esse talento, porque Lenore prefere escondê-lo. Desde cedo, a vida dela na escola é marcada por insegurança e vergonha do próprio corpo. Lenore é uma garota acima do peso e, por causa disso, acaba se tornando alvo de comentários maldosos e piadas cruéis de alguns colegas. Os corredores da escola, que deveriam ser apenas parte da rotina de qualquer estudante, para ela se tornam um lugar desconfortável, cheio de olhares julgadores e risadinhas. Por causa dessas experiências, Lenore desenvolve um comportamento mais reservado. Ela prefere ficar na dela, evitando chamar atenção. Mesmo quando cria roupas incríveis em casa, ela jamais pensa em usá-las publicamente. Para ela, é mais seguro viver escondida do que correr o risco de ser ridicularizada novamente.
Dentro de casa, a situação também é um pouco complicada. O pai dela, Mark, é um homem carinhoso e compreensivo que tenta apoiar a filha em tudo. Ele percebe o talento dela e faz o possível para incentivar-a a acreditar em si mesma. Ele enxerga algo especial na filha e acredita que ela poderia ir muito longe se tivesse mais confiança. Por outro lado, a relação com a mãe é bem mais delicada. A mãe de Lenore tem uma visão muito rígida sobre aparência e imagem. Ela se preocupa demais com padrões de beleza e acaba transmitindo, mesmo sem perceber, uma pressão enorme para a filha. Isso faz com que Lenore se sinta ainda mais insegura e com medo de mostrar quem realmente é. É nesse cenário que surge Kayla, uma nova colega de escola que acaba mudando completamente a dinâmica da história. Kayla também é uma garota fora dos padrões tradicionais de beleza, mas diferente de Lenore, ela tem uma personalidade forte, confiante e cheia de atitude. Ela não tem vergonha de ocupar espaço nem de mostrar quem é. Quando Kayla descobre os desenhos de Lenore, fica impressionada. Ela percebe imediatamente o talento da garota e insiste que aquelas roupas precisam ser vistas por mais pessoas. Para Kayla, esconder aquele talento seria quase um desperdício. No começo, Lenore reage com muita resistência. A ideia de que alguém possa ver suas criações, e pior, que ela mesma possa usá-las, parece assustadora demais. Na cabeça dela, isso significaria se colocar diretamente no centro das atenções da escola, exatamente o lugar que ela sempre tentou evitar. Mas Kayla não desiste facilmente. Ela começa a incentivar Lenore pouco a pouco, mostrando que a moda pode ser mais do que roupas bonitas. Pode ser uma forma de expressão, de identidade e até de libertação. Enquanto essa amizade começa a se fortalecer, Lenore também percebe algo importante. Ela não é a única na escola que se sente deslocada. Existem vários outros estudantes que também não se encaixam nos padrões populares, alunos que se sentem invisíveis, julgados ou ignorados. Esse grupo de jovens diferentes começa lentamente a se aproximar. Alguns são tímidos, outros têm personalidades mais fortes, mas todos compartilham a sensação de não pertencer totalmente ao ambiente escolar. E é justamente nesse momento que surge uma ideia que começa a mudar tudo. Kayla sugere que Lenore poderia criar roupas pensadas exatamente para pessoas como eles, roupas que não seguem os padrões rígidos da moda tradicional, mas que celebram diferentes corpos, estilos e personalidades. Para Lenore, essa ideia é ao mesmo tempo inspiradora e assustadora. Inspiradora porque pela primeira vez ela vê a possibilidade de usar seu talento para ajudar outras pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Assustadora porque isso significaria sair das sombras e mostrar seu trabalho para o mundo. Tudo começa de maneira simples. Kayla continua insistindo para que Lenore não esconda mais seus desenhos. Ela acredita de verdade que aquelas roupas poderiam ajudar muita gente que, assim como elas, nunca se sentiu representada pela moda tradicional. Aos poucos, Kayla consegue convencer Lenore a dar um pequeno passo, mostrar alguns de seus croquis para um grupo pequeno de colegas. Esses colegas são justamente aqueles alunos que costumam ficar à margem da vida social da escola. Jovens que não fazem parte dos grupos populares e que muitas vezes passam despercebidos pelos outros. Quando veem os desenhos de Lenore, a reação é imediata: surpresa, entusiasmo e identificação. As roupas que Lenore cria não seguem os padrões convencionais. Elas são pensadas para corpos diferentes, estilos diferentes e personalidades diferentes. Não são roupas feitas para esconder quem a pessoa é. São roupas feitas para celebrar isso. Esse momento marca o nascimento de algo maior do que apenas um hobby. O grupo começa a imaginar a possibilidade de criar um pequeno projeto de moda dentro da escola. A ideia inicial é simples: produzir algumas peças e talvez organizar uma pequena apresentação para mostrar que existe beleza fora dos padrões tradicionais. Mas, para Lenore, cada passo ainda é um grande desafio. Mesmo com o apoio dos novos amigos, a insegurança continua presente. Cada vez que alguém elogia seus desenhos, uma parte dela fica feliz, mas outra parte ainda espera ser ridicularizada. Kayla percebe esse conflito e decide assumir um papel mais ativo. Ela se torna praticamente a produtora do grupo. Enquanto Lenore cria as roupas, Kayla ajuda a organizar tudo,
Quem vai costurar? Quem vai ajudar com os tecidos? Quem poderia usar as peças? Logo, o pequeno projeto começa a reunir mais pessoas. Alguns sabem costurar, outros ajudam com ideias de estilo, outros simplesmente querem participar usando as roupas. O que antes era apenas uma amizade entre duas garotas começa a virar uma pequena comunidade dentro da escola. Esse grupo passa a se reunir depois das aulas em salas vazias, na biblioteca ou até nas casas de alguns deles. Ali, entre tecidos, tesouras e máquinas de costura improvisadas, algo especial começa a surgir. Lenore, que antes quase não falava, agora começa a mostrar um lado diferente. Quando o assunto é moda, ela se transforma completamente. Ela explica cortes, tecidos, proporções e como cada roupa pode valorizar diferentes corpos. Pela primeira vez, ela não está se escondendo, ela está liderando algo. Mas nem todo mundo na escola vê isso com bons olhos. Os alunos populares, que já costumavam fazer comentários sobre o peso de Lenore, começam a perceber que algo está acontecendo. Eles começam a rir da ideia de um grupo de excluídos tentando fazer moda. Para eles, aquilo parece apenas mais um motivo para piadas. Essas provocações quase fazem Lenore desistir novamente. Em um dos momentos mais difíceis dessa parte do filme, ela começa a pensar que talvez estivesse melhor quando ninguém sabia sobre suas criações. Mas o grupo não permite que ela volte para o silêncio. Cada um deles começa a compartilhar suas próprias experiências com insegurança, bullying e rejeição. Histórias que mostram que Lenore não está sozinha. Muitos deles passaram anos tentando se encaixar em padrões que simplesmente não funcionam para quem eles são. Essas conversas fortalecem o grupo. Aos poucos, o projeto deixa de ser apenas sobre roupas. Ele passa a representar algo muito maior: autoaceitação. É nesse momento que surge uma ideia ousada: organizar um desfile de moda dentro da escola. Não um desfile tradicional com modelos perfeitos, mas um desfile onde qualquer pessoa, com qualquer corpo, estilo ou personalidade, possa subir na passarela e mostrar quem realmente é. Para Lenore, isso parece quase impossível. A ideia de ver suas roupas em público, diante de toda a escola, é assustadora. Mas, ao mesmo tempo, também é empolgante, porque pela primeira vez ela começa a perceber que aquilo que ela sempre tentou esconder pode, na verdade, ser algo capaz de inspirar outras pessoas. E enquanto os preparativos para esse desfile começam a tomar forma, a confiança de Lenore cresce lentamente, mesmo que os desafios e as críticas também fiquem cada vez maiores. Os dias que antecedem o desfile são cheios de correria. O grupo trabalha intensamente para terminar as roupas. Há tecidos espalhados por todos os lados, máquinas de costura funcionando sem parar e ajustes sendo feitos até o último minuto. Cada peça criada por Lenore Miller carrega um propósito: mostrar que a moda pode abraçar todos os corpos e todas as identidades. Mesmo com todo o entusiasmo do grupo, Lenore ainda luta contra seus próprios medos. A insegurança que a acompanhou durante anos não desaparece de uma hora para outra. Em vários momentos, ela pensa que talvez esteja se expondo demais, que as pessoas podem rir ou transformar tudo em mais um motivo de humilhação. Mas agora ela não está mais sozinha. Kayla continua sendo a principal força de apoio. Ela lembra Lenore constantemente de quantas pessoas já foram impactadas pelo projeto. Para Kayla, o desfile não é apenas sobre roupas bonitas. É sobre provar que ninguém precisa se encaixar em padrões impossíveis para se sentir confiante. Quando finalmente chega o dia do evento, o clima na escola é de curiosidade. Muitos alunos aparecem apenas por curiosidade, ou até para ver se aquilo vai dar errado. Alguns ainda esperam que o desfile seja motivo de piada. Nos bastidores, o grupo está nervoso. Alguns alunos nunca subiram em uma passarela, muito menos diante de colegas que costumavam julgá-los. Mas, ao mesmo tempo, existe um sentimento de união muito forte. Eles sabem que aquele momento representa algo importante. O desfile começa de maneira simples. A música toca e os primeiros participantes entram na passarela usando as criações de Lenore.
Logo, fica claro que aquilo é diferente de qualquer desfile tradicional. Não existem modelos perfeitos ou corpos padronizados. Cada pessoa que entra na passarela traz algo único. Diferentes tamanhos de corpo, diferentes estilos, diferentes personalidades. E justamente por isso, o desfile começa a ganhar força. Os alunos que estão assistindo percebem que aquelas roupas não estão tentando esconder ninguém. Elas estão celebrando quem cada pessoa é. Algumas peças são coloridas e ousadas, outras são elegantes e simples, mas todas carregam a assinatura criativa de Lenore. Nos bastidores, Lenore observa tudo com o coração acelerado. Ver suas criações sendo usadas diante da escola inteira é algo que ela jamais imaginou que teria coragem de fazer. A reação do público começa a mudar gradualmente. O que no início era curiosidade ou até ironia, começa a se transformar em admiração. Muitos alunos percebem que aquilo não é apenas um desfile, mas um movimento de aceitação. Então, chega o momento mais simbólico de todos. Incentivada por Kayla e pelo grupo, Lenore finalmente decide fazer algo que antes parecia impossível. Ela mesma entra na passarela usando uma de suas próprias criações. Esse momento representa uma transformação enorme. A garota, que passou anos tentando se esconder, agora caminha diante de todos com uma roupa criada por ela mesma, mostrando que não precisa mais se envergonhar de quem é. O público reage com aplausos. Não é apenas um aplauso para a roupa ou para o desfile, é um reconhecimento da coragem que Lenore demonstrou ao se expor e ao defender uma ideia tão importante. Depois do evento, a atmosfera da escola muda. Muitos alunos começam a olhar para Lenore de forma diferente. Aquela garota tímida que quase ninguém notava, agora é vista como alguém criativa, corajosa e inspiradora. Mas talvez a mudança mais importante aconteça dentro dela mesma. Lenore finalmente entende que seu valor não depende de padrões impostos pelos outros. Seu talento, sua criatividade e sua identidade são exatamente o que a tornam especial. O filme Empire Waist começa apresentando a vida de Lenore Miller, uma adolescente inteligente, criativa e extremamente talentosa quando o assunto é moda. Ela adora desenhar roupas, imaginar tecidos e criar estilos diferentes. O problema é que quase ninguém conhece esse talento, porque Lenore prefere escondê-lo. Desde cedo, a vida dela na escola é marcada por insegurança e vergonha do próprio corpo. Lenore é uma garota acima do peso e, por causa disso, acaba se tornando alvo de comentários maldosos e piadas cruéis de alguns colegas. Os corredores da escola, que deveriam ser apenas parte da rotina de qualquer estudante, para ela se tornam um lugar desconfortável, cheio de olhares julgadores e risadinhas. Por causa dessas experiências, Lenore desenvolve um comportamento mais reservado. Ela prefere ficar na dela, evitando chamar atenção. Mesmo quando cria roupas incríveis em casa, ela jamais pensa em usá-las publicamente. Para ela, é mais seguro viver escondida do que correr o risco de ser ridicularizada novamente. Dentro de casa, a situação também é um pouco complicada. O pai dela, Mark, é um homem carinhoso e compreensivo que tenta apoiar a filha em tudo. Ele percebe o talento dela e faz o possível para incentivar-a a acreditar em si mesma. Ele enxerga algo especial na filha e acredita que ela poderia ir muito longe se tivesse mais confiança. Por outro lado, a relação com a mãe é bem mais delicada. A mãe de Lenore tem uma visão muito rígida sobre aparência e imagem. Ela se preocupa demais com padrões de beleza e acaba transmitindo, mesmo sem perceber, uma pressão enorme para a filha. Isso faz com que Lenore se sinta ainda mais insegura e com medo de mostrar quem realmente é. É nesse cenário que surge Kayla, uma nova colega de escola que acaba mudando completamente a dinâmica da história. Kayla também é uma garota fora dos padrões tradicionais de beleza, mas diferente de Lenore, ela tem uma personalidade forte, confiante e cheia de atitude. Ela não tem vergonha de ocupar espaço nem de mostrar quem é. Quando Kayla descobre os desenhos de Lenore, fica impressionada. Ela percebe imediatamente o talento da garota e insiste que aquelas roupas precisam ser vistas por mais pessoas. Para Kayla, esconder aquele talento seria quase um desperdício.
No começo, Lenore reage com muita resistência. A ideia de que alguém possa ver suas criações, e pior, que ela mesma possa usá-las, parece assustadora demais. Na cabeça dela, isso significaria se colocar diretamente no centro das atenções da escola, exatamente o lugar que ela sempre tentou evitar. Mas Kayla não desiste facilmente. Ela começa a incentivar Lenore pouco a pouco, mostrando que a moda pode ser mais do que roupas bonitas. Pode ser uma forma de expressão, de identidade e até de libertação. Enquanto essa amizade começa a se fortalecer, Lenore também percebe algo importante. Ela não é a única na escola que se sente deslocada. Existem vários outros estudantes que também não se encaixam nos padrões populares, alunos que se sentem invisíveis, julgados ou ignorados. Esse grupo de jovens diferentes começa lentamente a se aproximar. Alguns são tímidos, outros têm personalidades mais fortes, mas todos compartilham a sensação de não pertencer totalmente ao ambiente escolar. E é justamente nesse momento que surge uma ideia que começa a mudar tudo. Kayla sugere que Lenore poderia criar roupas pensadas exatamente para pessoas como eles. Roupas que não seguem os padrões rígidos da moda tradicional, mas que celebram diferentes corpos, estilos e personalidades. Para Lenore, essa ideia é ao mesmo tempo inspiradora e assustadora. Inspiradora porque pela primeira vez ela vê a possibilidade de usar seu talento para ajudar outras pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Assustadora porque isso significaria sair das sombras e mostrar seu trabalho para o mundo. Tudo começa de maneira simples. Kayla continua insistindo para que Lenore não esconda mais seus desenhos. Ela acredita de verdade que aquelas roupas poderiam ajudar muita gente que, assim como elas, nunca se sentiu representada pela moda tradicional. Aos poucos, Kayla consegue convencer Lenore a dar um pequeno passo, mostrar alguns de seus croquis para um grupo pequeno de colegas. Esses colegas são justamente aqueles alunos que costumam ficar à margem da vida social da escola. Jovens que não fazem parte dos grupos populares e que muitas vezes passam despercebidos pelos outros. Quando veem os desenhos de Lenore, a reação é imediata. Surpresa, entusiasmo e identificação. As roupas que Lenore cria não seguem os padrões convencionais. Elas são pensadas para corpos diferentes, estilos diferentes e personalidades diferentes. Não são roupas feitas para esconder quem a pessoa é. São roupas feitas para celebrar isso. Esse momento marca o nascimento de algo maior do que apenas um hobby. O grupo começa a imaginar a possibilidade de criar um pequeno projeto de moda dentro da escola. A ideia inicial é simples: produzir algumas peças e talvez organizar uma pequena apresentação para mostrar que existe beleza fora dos padrões tradicionais. Mas, para Lenore, cada passo ainda é um grande desafio. Mesmo com o apoio dos novos amigos, a insegurança continua presente. Cada vez que alguém elogia seus desenhos, uma parte dela fica feliz, mas outra parte ainda espera ser ridicularizada. Kayla percebe esse conflito e decide assumir um papel mais ativo. Ela se torna praticamente a produtora do grupo. Enquanto Lenore cria as roupas, Kayla ajuda a organizar tudo. Quem vai costurar, quem vai ajudar com os tecidos, quem poderia usar as peças. Logo, o pequeno projeto começa a reunir mais pessoas. Alguns sabem costurar, outros ajudam com ideias de estilo, outros simplesmente querem participar usando as roupas. O que antes era apenas uma amizade entre duas garotas, começa a virar uma pequena comunidade dentro da escola. Esse grupo passa a se reunir depois das aulas em salas vazias, na biblioteca ou até nas casas de alguns deles. Ali, entre tecidos, tesouras e máquinas de costura improvisadas, algo especial começa a surgir. Lenore, que antes quase não falava, agora começa a mostrar um lado diferente. Quando o assunto é moda, ela se transforma completamente. Ela explica cortes, tecidos, proporções e como cada roupa pode valorizar diferentes corpos. Pela primeira vez, ela não está se escondendo, ela está liderando algo. Mas nem todo mundo na escola vê isso com bons olhos. Os alunos populares, que já costumavam fazer comentários sobre o peso de Lenore, começam a perceber que algo está acontecendo. Eles começam a rir da ideia de um grupo de excluídos tentando fazer moda.
para eles aquilo parece apenas mais um motivo para piadas. Essas provocações quase fazem Lenore desistir novamente. Em um dos momentos mais difíceis dessa parte do filme, ela começa a pensar que talvez estivesse melhor quando ninguém sabia sobre suas criações. Mas o grupo não permite que ela volte para o silêncio. Cada um deles começa a compartilhar suas próprias experiências com insegurança, bullying e rejeição. Histórias que mostram que Lenore não está sozinha. Muitos deles passaram anos tentando se encaixar em padrões que simplesmente não funcionam para quem eles são. Essas conversas fortalecem o grupo. Aos poucos, o projeto deixa de ser apenas sobre roupas. Ele passa a representar algo muito maior: autoaceitação. É nesse momento que surge uma ideia ousada: organizar um desfile de moda dentro da escola. Não um desfile tradicional com modelos perfeitos, mas um desfile onde qualquer pessoa, com qualquer corpo, estilo ou personalidade, possa subir na passarela e mostrar quem realmente é. Para Lenore, isso parece quase impossível. A ideia de ver suas roupas em público, diante de toda a escola, é assustadora. Mas, ao mesmo tempo, também é empolgante, porque pela primeira vez ela começa a perceber que aquilo que ela sempre tentou esconder pode, na verdade, ser algo capaz de inspirar outras pessoas. E enquanto os preparativos para esse desfile começam a tomar forma, a confiança de Lenore cresce lentamente, mesmo que os desafios e as críticas também fiquem cada vez maiores. Os dias que antecedem o desfile são cheios de correria. O grupo trabalha intensamente para terminar as roupas. Há tecidos espalhados por todos os lados, máquinas de costura funcionando sem parar e ajustes sendo feitos até o último minuto. Cada peça criada por Lenore Miller carrega um propósito: mostrar que a moda pode abraçar todos os corpos e todas as identidades. Mesmo com todo o entusiasmo do grupo, Lenore ainda luta contra seus próprios medos. A insegurança que a acompanhou durante anos não desaparece de uma hora para outra. Em vários momentos, ela pensa que talvez esteja se expondo demais, que as pessoas podem rir ou transformar tudo em mais um motivo de humilhação. Mas agora ela não está mais sozinha. Kayla continua sendo a principal força de apoio. Ela lembra Lenore constantemente de quantas pessoas já foram impactadas pelo projeto. Para Kayla, o desfile não é apenas sobre roupas bonitas. É sobre provar que ninguém precisa se encaixar em padrões impossíveis para se sentir confiante. Quando finalmente chega o dia do evento, o clima na escola é de curiosidade. Muitos alunos aparecem apenas por curiosidade, ou até para ver se aquilo vai dar errado. Alguns ainda esperam que o desfile seja motivo de piada. Nos bastidores, o grupo está nervoso. Alguns alunos nunca subiram em uma passarela, muito menos diante de colegas que costumavam julgá-los. Mas, ao mesmo tempo, existe um sentimento de união muito forte. Eles sabem que aquele momento representa algo importante. O desfile começa de maneira simples. A música toca e os primeiros participantes entram na passarela usando as criações de Lenore. Logo fica claro que aquilo é diferente de qualquer desfile tradicional. Não existem modelos perfeitos ou corpos padronizados. Cada pessoa que entra na passarela traz algo único. Diferentes tamanhos de corpo, diferentes estilos, diferentes personalidades. E justamente por isso, o desfile começa a ganhar força. Os alunos que estão assistindo percebem que aquelas roupas não estão tentando esconder ninguém. Elas estão celebrando quem cada pessoa é. Algumas peças são coloridas e ousadas, outras são elegantes e simples, mas todas carregam a assinatura criativa de Lenore. Nos bastidores, Lenore observa tudo com o coração acelerado. Ver suas criações sendo usadas diante da escola inteira é algo que ela jamais imaginou que teria coragem de fazer. A reação do público começa a mudar gradualmente. O que no início era curiosidade ou até ironia, começa a se transformar em admiração. Muitos alunos percebem que aquilo não é apenas um desfile, mas um movimento de aceitação. Então, chega o momento mais simbólico de todos. Incentivada por Kayla e pelo grupo,
Lenore finalmente decide fazer algo que antes parecia impossível. Ela mesma entra na passarela usando uma de suas próprias criações. Esse momento representa uma transformação enorme. A garota, que passou anos tentando se esconder, agora caminha diante de todos com uma roupa criada por ela mesma, mostrando que não precisa mais se envergonhar de quem é. O público reage com aplausos. Não é apenas um aplauso para a roupa ou para o desfile, é um reconhecimento da coragem que Lenore demonstrou ao se expor e ao defender uma ideia tão importante. Depois do evento, a atmosfera da escola muda. Muitos alunos começam a olhar para Lenore de forma diferente. Aquela garota tímida que quase ninguém notava, agora é vista como alguém criativa, corajosa e inspiradora. Mas talvez a mudança mais importante aconteça dentro dela mesma. Lenore finalmente entende que seu valor não depende de padrões impostos pelos outros. Seu talento, sua criatividade e sua identidade são exatamente o que a tornam especial. O filme Empire Waste começa apresentando a vida de Lenore Miller, uma adolescente inteligente, criativa e extremamente talentosa quando o assunto é moda. Ela adora desenhar roupas, imaginar tecidos e criar estilos diferentes. O problema é que quase ninguém conhece esse talento, porque Lenore prefere escondê-lo. Desde cedo, a vida dela na escola é marcada por insegurança e vergonha do próprio corpo. Lenore é uma garota acima do peso e, por causa disso, acaba se tornando alvo de comentários maldosos e piadas cruéis de alguns colegas. Os corredores da escola, que deveriam ser apenas parte da rotina de qualquer estudante, para ela se tornam um lugar desconfortável, cheio de olhares julgadores e risadinhas. Por causa dessas experiências, Lenore desenvolve um comportamento mais reservado. Ela prefere ficar na dela, evitando chamar atenção. Mesmo quando cria roupas incríveis em casa, ela jamais pensa em usá-las publicamente. Para ela, é mais seguro viver escondida do que correr o risco de ser ridicularizada novamente. Dentro de casa, a situação também é um pouco complicada. O pai dela, Mark, é um homem carinhoso e compreensivo que tenta apoiar a filha em tudo. Ele percebe o talento dela e faz o possível para incentivar-a a acreditar em si mesma. Ele enxerga algo especial na filha e acredita que ela poderia ir muito longe se tivesse mais confiança. Por outro lado, a relação com a mãe é bem mais delicada. A mãe de Lenore tem uma visão muito rígida sobre aparência e imagem. Ela se preocupa demais com padrões de beleza e acaba transmitindo, mesmo sem perceber, uma pressão enorme para a filha. Isso faz com que Lenore se sinta ainda mais insegura e com medo de mostrar quem realmente é. É nesse cenário que surge Kayla, uma nova colega de escola que acaba mudando completamente a dinâmica da história. Kayla também é uma garota fora dos padrões tradicionais de beleza, mas diferente de Lenore, ela tem uma personalidade forte, confiante e cheia de atitude. Ela não tem vergonha de ocupar espaço nem de mostrar quem é. Quando Kayla descobre os desenhos de Lenore, fica impressionada. Ela percebe imediatamente o talento da garota e insiste que aquelas roupas precisam ser vistas por mais pessoas. Para Kayla, esconder aquele talento seria quase um desperdício. No começo, Lenore reage com muita resistência. A ideia de que alguém possa ver suas criações, e pior, que ela mesma possa usá-las, parece assustadora demais. Na cabeça dela, isso significaria se colocar diretamente no centro das atenções da escola, exatamente o lugar que ela sempre tentou evitar. Mas Kayla não desiste facilmente. Ela começa a incentivar Lenore pouco a pouco, mostrando que a moda pode ser mais do que roupas bonitas. Pode ser uma forma de expressão, de identidade e até de libertação. Enquanto essa amizade começa a se fortalecer, Lenore também percebe algo importante. Ela não é a única na escola que se sente deslocada. Existem vários outros estudantes que também não se encaixam nos padrões populares, alunos que se sentem invisíveis, julgados ou ignorados. Esse grupo de jovens diferentes começa lentamente a se aproximar. Alguns são tímidos, outros têm personalidades mais fortes, mas todos compartilham a sensação de não pertencer totalmente ao ambiente escolar. E é justamente nesse momento que surge uma ideia que começa a mudar tudo.
Kayla sugere que Lenore poderia criar roupas pensadas exatamente para pessoas como eles, roupas que não seguem os padrões rígidos da moda tradicional, mas que celebram diferentes corpos, estilos e personalidades. Para Lenore, essa ideia é ao mesmo tempo inspiradora e assustadora. Inspiradora porque pela primeira vez ela vê a possibilidade de usar seu talento para ajudar outras pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Assustadora porque isso significaria sair das sombras e mostrar seu trabalho para o mundo. Tudo começa de maneira simples. Kayla continua insistindo para que Lenore não esconda mais seus desenhos. Ela acredita de verdade que aquelas roupas poderiam ajudar muita gente que, assim como elas, nunca se sentiu representada pela moda tradicional. Aos poucos, Kayla consegue convencer Lenore a dar um pequeno passo, mostrar alguns de seus croquis para um grupo pequeno de colegas. Esses colegas são justamente aqueles alunos que costumam ficar à margem da vida social da escola. Jovens que não fazem parte dos grupos populares e que muitas vezes passam despercebidos pelos outros. Quando veem os desenhos de Lenore, a reação é imediata. Surpresa, entusiasmo e identificação. As roupas que Lenore cria não seguem os padrões convencionais. Elas são pensadas para corpos diferentes, estilos diferentes e personalidades diferentes. Não são roupas feitas para esconder quem a pessoa é. São roupas feitas para celebrar isso. Esse momento marca o nascimento de algo maior do que apenas um hobby. O grupo começa a imaginar a possibilidade de criar um pequeno projeto de moda dentro da escola. A ideia inicial é simples: produzir algumas peças e talvez organizar uma pequena apresentação para mostrar que existe beleza fora dos padrões tradicionais. Mas, para Lenore, cada passo ainda é um grande desafio. Mesmo com o apoio dos novos amigos, a insegurança continua presente. Cada vez que alguém elogia seus desenhos, uma parte dela fica feliz, mas outra parte ainda espera ser ridicularizada. Kayla percebe esse conflito e decide assumir um papel mais ativo. Ela se torna praticamente a produtora do grupo. Enquanto Lenore cria as roupas, Kayla ajuda a organizar tudo: quem vai costurar, quem vai ajudar com os tecidos, quem poderia usar as peças. Logo, o pequeno projeto começa a reunir mais pessoas. Alguns sabem costurar, outros ajudam com ideias de estilo, outros simplesmente querem participar usando as roupas. O que antes era apenas uma amizade entre duas garotas, começa a virar uma pequena comunidade dentro da escola. Esse grupo passa a se reunir depois das aulas em salas vazias, na biblioteca ou até nas casas de alguns deles. Ali, entre tecidos, tesouras e máquinas de costura improvisadas, algo especial começa a surgir. Lenore, que antes quase não falava, agora começa a mostrar um lado diferente. Quando o assunto é moda, ela se transforma completamente. Ela explica cortes, tecidos, proporções e como cada roupa pode valorizar diferentes corpos. Pela primeira vez, ela não está se escondendo, ela está liderando algo. Mas nem todo mundo na escola vê isso com bons olhos. Os alunos populares, que já costumavam fazer comentários sobre o peso de Lenore, começam a perceber que algo está acontecendo. Eles começam a rir da ideia de um grupo de excluídos tentando fazer moda. Para eles, aquilo parece apenas mais um motivo para piadas. Essas provocações quase fazem Lenore desistir novamente. Em um dos momentos mais difíceis dessa parte do filme, ela começa a pensar que talvez estivesse melhor quando ninguém sabia sobre suas criações. Mas o grupo não permite que ela volte para o silêncio. Cada um deles começa a compartilhar suas próprias experiências com insegurança, bullying e rejeição. Histórias que mostram que Lenore não está sozinha. Muitos deles passaram anos tentando se encaixar em padrões que simplesmente não funcionam para quem eles são. Essas conversas fortalecem o grupo. Aos poucos, o projeto deixa de ser apenas sobre roupas. Ele passa a representar algo muito maior: autoaceitação. É nesse momento que surge uma ideia ousada: organizar um desfile de moda dentro da escola. Não um desfile tradicional com modelos perfeitos, mas um desfile onde qualquer pessoa, com qualquer corpo, estilo ou personalidade, possa subir na passarela e mostrar quem realmente é. Para Lenore,
Isso parece quase impossível. A ideia de ver suas roupas em público, diante de toda a escola, é assustadora. Mas, ao mesmo tempo, também é empolgante, porque pela primeira vez ela começa a perceber que aquilo que ela sempre tentou esconder pode, na verdade, ser algo capaz de inspirar outras pessoas. E enquanto os preparativos para esse desfile começam a tomar forma, a confiança de Lenore cresce lentamente, mesmo que os desafios e as críticas também fiquem cada vez maiores. Os dias que antecedem o desfile são cheios de correria. O grupo trabalha intensamente para terminar as roupas. Há tecidos espalhados por todos os lados, máquinas de costura funcionando sem parar e ajustes sendo feitos até o último minuto. Cada peça criada por Lenore Miller carrega um propósito: mostrar que a moda pode abraçar todos os corpos e todas as identidades. Mesmo com todo o entusiasmo do grupo, Lenore ainda luta contra seus próprios medos. A insegurança que a acompanhou durante anos não desaparece de uma hora para outra. Em vários momentos, ela pensa que talvez esteja se expondo demais, que as pessoas podem rir ou transformar tudo em mais um motivo de humilhação. Mas agora ela não está mais sozinha. Kayla continua sendo a principal força de apoio. Ela lembra Lenore constantemente de quantas pessoas já foram impactadas pelo projeto. Para Kayla, o desfile não é apenas sobre roupas bonitas. É sobre provar que ninguém precisa se encaixar em padrões impossíveis para se sentir confiante. Quando finalmente chega o dia do evento, o clima na escola é de curiosidade. Muitos alunos aparecem apenas por curiosidade, ou até para ver se aquilo vai dar errado. Alguns ainda esperam que o desfile seja motivo de piada. Nos bastidores, o grupo está nervoso. Alguns alunos nunca subiram em uma passarela, muito menos diante de colegas que costumavam julgá-los. Mas, ao mesmo tempo, existe um sentimento de união muito forte. Eles sabem que aquele momento representa algo importante. O desfile começa de maneira simples. A música toca e os primeiros participantes entram na passarela usando as criações de Lenore. Logo fica claro que aquilo é diferente de qualquer desfile tradicional. Não existem modelos perfeitos ou corpos padronizados. Cada pessoa que entra na passarela traz algo único. Diferentes tamanhos de corpo, diferentes estilos, diferentes personalidades. E justamente por isso, o desfile começa a ganhar força. Os alunos que estão assistindo percebem que aquelas roupas não estão tentando esconder ninguém. Elas estão celebrando quem cada pessoa é. Algumas peças são coloridas e ousadas, outras são elegantes e simples, mas todas carregam a assinatura criativa de Lenore. Nos bastidores, Lenore observa tudo com o coração acelerado. Ver suas criações sendo usadas diante da escola inteira é algo que ela jamais imaginou que teria coragem de fazer. A reação do público começa a mudar gradualmente. O que no início era curiosidade ou até ironia, começa a se transformar em admiração. Muitos alunos percebem que aquilo não é apenas um desfile, mas um movimento de aceitação. Então, chega o momento mais simbólico de todos. Incentivada por Kayla e pelo grupo, Lenore finalmente decide fazer algo que antes parecia impossível. Ela mesma entra na passarela usando uma de suas próprias criações. Esse momento representa uma transformação enorme. A garota, que passou anos tentando se esconder, agora caminha diante de todos com uma roupa criada por ela mesma, mostrando que não precisa mais se envergonhar de quem é. O público reage com aplausos. Não é apenas um aplauso para a roupa ou para o desfile, é um reconhecimento da coragem que Lenore demonstrou ao se expor e ao defender uma ideia tão importante. Depois do evento, a atmosfera da escola muda. Muitos alunos começam a olhar para Lenore de forma diferente. Aquela garota tímida que quase ninguém notava, agora é vista como alguém criativa, corajosa e inspiradora. Mas talvez a mudança mais importante aconteça dentro dela mesma. Lenore finalmente entende que seu valor não depende de padrões impostos pelos outros. Seu talento, sua criatividade e sua identidade são exatamente o que a tornam especial. O filme Empire Waist começa apresentando a vida de Lenore Miller,
uma adolescente inteligente, criativa e extremamente talentosa quando o assunto é moda. Ela adora desenhar roupas, imaginar tecidos e criar estilos diferentes. O problema é que quase ninguém conhece esse talento, porque Lenore prefere escondê-lo. Desde cedo, a vida dela na escola é marcada por insegurança e vergonha do próprio corpo. Lenore é uma garota acima do peso e, por causa disso, acaba se tornando alvo de comentários maldosos e piadas cruéis de alguns colegas. Os corredores da escola, que deveriam ser apenas parte da rotina de qualquer estudante, para ela se tornam um lugar desconfortável, cheio de olhares julgadores e risadinhas. Por causa dessas experiências, Lenore desenvolve um comportamento mais reservado. Ela prefere ficar na dela, evitando chamar atenção. Mesmo quando cria roupas incríveis em casa, ela jamais pensa em usá-las publicamente. Para ela, é mais seguro viver escondida do que correr o risco de ser ridicularizada novamente. Dentro de casa, a situação também é um pouco complicada. O pai dela, Mark, é um homem carinhoso e compreensivo que tenta apoiar a filha em tudo. Ele percebe o talento dela e faz o possível para incentivar-a a acreditar em si mesma. Ele enxerga algo especial na filha e acredita que ela poderia ir muito longe se tivesse mais confiança. Por outro lado, a relação com a mãe é bem mais delicada. A mãe de Lenore tem uma visão muito rígida sobre aparência e imagem. Ela se preocupa demais com padrões de beleza e acaba transmitindo, mesmo sem perceber, uma pressão enorme para a filha. Isso faz com que Lenore se sinta ainda mais insegura e com medo de mostrar quem realmente é. É nesse cenário que surge Kayla, uma nova colega de escola que acaba mudando completamente a dinâmica da história. Kayla também é uma garota fora dos padrões tradicionais de beleza, mas diferente de Lenore, ela tem uma personalidade forte, confiante e cheia de atitude. Ela não tem vergonha de ocupar espaço nem de mostrar quem é. Quando Kayla descobre os desenhos de Lenore, fica impressionada. Ela percebe imediatamente o talento da garota e insiste que aquelas roupas precisam ser vistas por mais pessoas. Para Kayla, esconder aquele talento seria quase um desperdício. No começo, Lenore reage com muita resistência. A ideia de que alguém possa ver suas criações, e pior, que ela mesma possa usá-las, parece assustadora demais. Na cabeça dela, isso significaria se colocar diretamente no centro das atenções da escola, exatamente o lugar que ela sempre tentou evitar. Mas Kayla não desiste facilmente. Ela começa a incentivar Lenore pouco a pouco, mostrando que a moda pode ser mais do que roupas bonitas. Pode ser uma forma de expressão, de identidade e até de libertação. Enquanto essa amizade começa a se fortalecer, Lenore também percebe algo importante. Ela não é a única na escola que se sente deslocada. Existem vários outros estudantes que também não se encaixam nos padrões populares, alunos que se sentem invisíveis, julgados ou ignorados. Esse grupo de jovens diferentes começa lentamente a se aproximar. Alguns são tímidos, outros têm personalidades mais fortes, mas todos compartilham a sensação de não pertencer totalmente ao ambiente escolar. E é justamente nesse momento que surge uma ideia que começa a mudar tudo. Kayla sugere que Lenore poderia criar roupas pensadas exatamente para pessoas como eles. Roupas que não seguem os padrões rígidos da moda tradicional, mas que celebram diferentes corpos, estilos e personalidades. Para Lenore, essa ideia é ao mesmo tempo inspiradora e assustadora. Inspiradora porque pela primeira vez ela vê a possibilidade de usar seu talento para ajudar outras pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Assustadora porque isso significaria sair das sombras e mostrar seu trabalho para o mundo. Tudo começa de maneira simples. Kayla continua insistindo para que Lenore não esconda mais seus desenhos. Ela acredita de verdade que aquelas roupas poderiam ajudar muita gente que, assim como elas, nunca se sentiu representada pela moda tradicional. Aos poucos, Kayla consegue convencer Lenore a dar um pequeno passo, mostrar alguns de seus croquis para um grupo pequeno de colegas. Esses colegas são justamente aqueles alunos que costumam ficar à margem da vida social da escola. Jovens que não fazem parte dos grupos populares e que muitas vezes passam despercebidos pelos outros. Quando veem os desenhos de Lenore, a reação é imediata. Surpresa, entusiasmo e identificação. As roupas que Lenore cria não seguem os padrões convencionais.
Elas são pensadas para corpos diferentes, estilos diferentes e personalidades diferentes. Não são roupas feitas para esconder quem a pessoa é. São roupas feitas para celebrar isso. Esse momento marca o nascimento de algo maior do que apenas um hobby. O grupo começa a imaginar a possibilidade de criar um pequeno projeto de moda dentro da escola. A ideia inicial é simples: produzir algumas peças e talvez organizar uma pequena apresentação para mostrar que existe beleza fora dos padrões tradicionais. Mas, para Lenore, cada passo ainda é um grande desafio. Mesmo com o apoio dos novos amigos, a insegurança continua presente. Cada vez que alguém elogia seus desenhos, uma parte dela fica feliz, mas outra parte ainda espera ser ridicularizada. Kayla percebe esse conflito e decide assumir um papel mais ativo. Ela se torna praticamente a produtora do grupo. Enquanto Lenore cria as roupas, Kayla ajuda a organizar tudo: quem vai costurar, quem vai ajudar com os tecidos, quem poderia usar as peças. Logo, o pequeno projeto começa a reunir mais pessoas. Alguns sabem costurar, outros ajudam com ideias de estilo, outros simplesmente querem participar usando as roupas. O que antes era apenas uma amizade entre duas garotas, começa a virar uma pequena comunidade dentro da escola. Esse grupo passa a se reunir depois das aulas em salas vazias, na biblioteca ou até nas casas de alguns deles. Ali, entre tecidos, tesouras e máquinas de costura improvisadas, algo especial começa a surgir. Lenore, que antes quase não falava, agora começa a mostrar um lado diferente. Quando o assunto é moda, ela se transforma completamente. Ela explica cortes, tecidos, proporções e como cada roupa pode valorizar diferentes corpos. Pela primeira vez, ela não está se escondendo, ela está liderando algo. Mas nem todo mundo na escola vê isso com bons olhos. Os alunos populares, que já costumavam fazer comentários sobre o peso de Lenore, começam a perceber que algo está acontecendo. Eles começam a rir da ideia de um grupo de excluídos tentando fazer moda. Para eles, aquilo parece apenas mais um motivo para piadas. Essas provocações quase fazem Lenore desistir novamente. Em um dos momentos mais difíceis dessa parte do filme, ela começa a pensar que talvez estivesse melhor quando ninguém sabia sobre suas criações. Mas o grupo não permite que ela volte para o silêncio. Cada um deles começa a compartilhar suas próprias experiências com insegurança, bullying e rejeição. Histórias que mostram que Lenore não está sozinha. Muitos deles passaram anos tentando se encaixar em padrões que simplesmente não funcionam para quem eles são. Essas conversas fortalecem o grupo. Aos poucos, o projeto deixa de ser apenas sobre roupas. Ele passa a representar algo muito maior: autoaceitação. É nesse momento que surge uma ideia ousada: organizar um desfile de moda dentro da escola. Não um desfile tradicional com modelos perfeitos, mas um desfile onde qualquer pessoa, com qualquer corpo, estilo ou personalidade, possa subir na passarela e mostrar quem realmente é. Para Lenore, isso parece quase impossível. A ideia de ver suas roupas em público, diante de toda a escola, é assustadora. Mas, ao mesmo tempo, também é empolgante, porque pela primeira vez ela começa a perceber que aquilo que ela sempre tentou esconder pode, na verdade, ser algo capaz de inspirar outras pessoas. E enquanto os preparativos para esse desfile começam a tomar forma, a confiança de Lenore cresce lentamente, mesmo que os desafios e as críticas também fiquem cada vez maiores. Os dias que antecedem o desfile são cheios de correria. O grupo trabalha intensamente para terminar as roupas. Há tecidos espalhados por todos os lados, máquinas de costura funcionando sem parar e ajustes sendo feitos até o último minuto. Cada peça criada por Lenore Miller carrega um propósito: mostrar que a moda pode abraçar todos os corpos e todas as identidades. Mesmo com todo o entusiasmo do grupo, Lenore ainda luta contra seus próprios medos. A insegurança que a acompanhou durante anos não desaparece de uma hora para outra. Em vários momentos, ela pensa que talvez esteja se expondo demais, que as pessoas podem rir ou transformar tudo em mais um motivo de humilhação. Mas agora ela não está mais sozinha.
Kayla continua sendo a principal força de apoio. Ela lembra Lenore constantemente de quantas pessoas já foram impactadas pelo projeto. Para Kayla, o desfile não é apenas sobre roupas bonitas. É sobre provar que ninguém precisa se encaixar em padrões impossíveis para se sentir confiante. Quando finalmente chega o dia do evento, o clima na escola é de curiosidade. Muitos alunos aparecem apenas por curiosidade, ou até para ver se aquilo vai dar errado. Alguns ainda esperam que o desfile seja motivo de piada. Nos bastidores, o grupo está nervoso. Alguns alunos nunca subiram em uma passarela, muito menos diante de colegas que costumavam julgá-los. Mas, ao mesmo tempo, existe um sentimento de união muito forte. Eles sabem que aquele momento representa algo importante. O desfile começa de maneira simples. A música toca e os primeiros participantes entram na passarela usando as criações de Lenore. Logo fica claro que aquilo é diferente de qualquer desfile tradicional. Não existem modelos perfeitos ou corpos padronizados. Cada pessoa que entra na passarela traz algo único. Diferentes tamanhos de corpo, diferentes estilos, diferentes personalidades. E justamente por isso, o desfile começa a ganhar força. Os alunos que estão assistindo percebem que aquelas roupas não estão tentando esconder ninguém. Elas estão celebrando quem cada pessoa é. Algumas peças são coloridas e ousadas, outras são elegantes e simples, mas todas carregam a assinatura criativa de Lenore. Nos bastidores, Lenore observa tudo com o coração acelerado. Ver suas criações sendo usadas diante da escola inteira é algo que ela jamais imaginou que teria coragem de fazer. A reação do público começa a mudar gradualmente. O que no início era curiosidade ou até ironia, começa a se transformar em admiração. Muitos alunos percebem que aquilo não é apenas um desfile, mas um movimento de aceitação. Então, chega o momento mais simbólico de todos. Incentivada por Kayla e pelo grupo, Lenore finalmente decide fazer algo que antes parecia impossível. Ela mesma entra na passarela usando uma de suas próprias criações. Esse momento representa uma transformação enorme. A garota, que passou anos tentando se esconder, agora caminha diante de todos com uma roupa criada por ela mesma, mostrando que não precisa mais se envergonhar de quem é. O público reage com aplausos. Não é apenas um aplauso para a roupa ou para o desfile, é um reconhecimento da coragem que Lenore demonstrou ao se expor e ao defender uma ideia tão importante. Depois do evento, a atmosfera da escola muda. Muitos alunos começam a olhar para Lenore de forma diferente. Aquela garota tímida que quase ninguém notava, agora é vista como alguém criativa, corajosa e inspiradora. Mas talvez a mudança mais importante aconteça dentro dela mesma. Lenore finalmente entende que seu valor não depende de padrões impostos pelos outros. Seu talento, sua criatividade e sua identidade são exatamente o que a tornam especial. O filme Empire Waste começa apresentando a vida de Lenore Miller, uma adolescente inteligente, criativa e extremamente talentosa quando o assunto é moda. Ela adora desenhar roupas, imaginar tecidos e criar estilos diferentes. O problema é que quase ninguém conhece esse talento, porque Lenore prefere escondê-lo. Desde cedo, a vida dela na escola é marcada por insegurança e vergonha do próprio corpo. Lenore é uma garota acima do peso e, por causa disso, acaba se tornando alvo de comentários maldosos e piadas cruéis de alguns colegas. Os corredores da escola, que deveriam ser apenas parte da rotina de qualquer estudante, para ela se tornam um lugar desconfortável, cheio de olhares julgadores e risadinhas. Por causa dessas experiências, Lenore desenvolve um comportamento mais reservado. Ela prefere ficar na dela, evitando chamar atenção. Mesmo quando cria roupas incríveis em casa, ela jamais pensa em usá-las publicamente. Para ela, é mais seguro viver escondida do que correr o risco de ser ridicularizada novamente. Dentro de casa, a situação também é um pouco complicada. O pai dela, Mark, é um homem carinhoso e compreensivo que tenta apoiar a filha em tudo. Ele percebe o talento dela e faz o possível para incentivar-a a acreditar em si mesma. Ele enxerga algo especial na filha
e acredita que ela poderia ir muito longe se tivesse mais confiança. Por outro lado, a relação com a mãe é bem mais delicada. A mãe de Lenore tem uma visão muito rígida sobre aparência e imagem. Ela se preocupa demais com padrões de beleza e acaba transmitindo, mesmo sem perceber, uma pressão enorme para a filha. Isso faz com que Lenore se sinta ainda mais insegura e com medo de mostrar quem realmente é. É nesse cenário que surge Kayla, uma nova colega de escola que acaba mudando completamente a dinâmica da história. Kayla também é uma garota fora dos padrões tradicionais de beleza, mas diferente de Lenore, ela tem uma personalidade forte, confiante e cheia de atitude. Ela não tem vergonha de ocupar espaço nem de mostrar quem é. Quando Kayla descobre os desenhos de Lenore, fica impressionada. Ela percebe imediatamente o talento da garota e insiste que aquelas roupas precisam ser vistas por mais pessoas. Para Kayla, esconder aquele talento seria quase um desperdício. No começo, Lenore reage com muita resistência. A ideia de que alguém possa ver suas criações, e pior, que ela mesma possa usá-las, parece assustadora demais. Na cabeça dela, isso significaria se colocar diretamente no centro das atenções da escola, exatamente o lugar que ela sempre tentou evitar. Mas Kayla não desiste facilmente. Ela começa a incentivar Lenore pouco a pouco, mostrando que a moda pode ser mais do que roupas bonitas. Pode ser uma forma de expressão, de identidade e até de libertação. Enquanto essa amizade começa a se fortalecer, Lenore também percebe algo importante. Ela não é a única na escola que se sente deslocada. Existem vários outros estudantes que também não se encaixam nos padrões populares, alunos que se sentem invisíveis, julgados ou ignorados. Esse grupo de jovens diferentes começa lentamente a se aproximar. Alguns são tímidos, outros têm personalidades mais fortes, mas todos compartilham a sensação de não pertencer totalmente ao ambiente escolar. E é justamente nesse momento que surge uma ideia que começa a mudar tudo. Kayla sugere que Lenore poderia criar roupas pensadas exatamente para pessoas como eles, roupas que não seguem os padrões rígidos da moda tradicional, mas que celebram diferentes corpos, estilos e personalidades. Para Lenore, essa ideia é ao mesmo tempo inspiradora e assustadora. Inspiradora porque pela primeira vez ela vê a possibilidade de usar seu talento para ajudar outras pessoas a se sentirem bem consigo mesmas. Assustadora porque isso significaria sair das sombras e mostrar seu trabalho para o mundo. Tudo começa de maneira simples. Kayla continua insistindo para que Lenore não esconda mais seus desenhos. Ela acredita de verdade que aquelas roupas poderiam ajudar muita gente que, assim como elas, nunca se sentiu representada pela moda tradicional. Aos poucos, Kayla consegue convencer Lenore a dar um pequeno passo, mostrar alguns de seus croquis para um grupo pequeno de colegas. Esses colegas são justamente aqueles alunos que costumam ficar à margem da vida social da escola. Jovens que não fazem parte dos grupos populares e que muitas vezes passam despercebidos pelos outros. Quando veem os desenhos de Lenore, a reação é imediata: surpresa, entusiasmo e identificação. As roupas que Lenore cria não seguem os padrões convencionais. Elas são pensadas para corpos diferentes, estilos diferentes e personalidades diferentes. Não são roupas feitas para esconder quem a pessoa é. São roupas feitas para celebrar isso. Esse momento marca o nascimento de algo maior do que apenas um hobby. O grupo começa a imaginar a possibilidade de criar um pequeno projeto de moda dentro da escola. A ideia inicial é simples: produzir algumas peças e talvez organizar uma pequena apresentação para mostrar que existe beleza fora dos padrões tradicionais. Mas, para Lenore, cada passo ainda é um grande desafio. Mesmo com o apoio dos novos amigos, a insegurança continua presente. Cada vez que alguém elogia seus desenhos, uma parte dela fica feliz, mas outra parte ainda espera ser ridicularizada. Kayla percebe esse conflito e decide assumir um papel mais ativo. Ela se torna praticamente a produtora do grupo. Enquanto Lenore cria as roupas, Kayla ajuda a organizar tudo: quem vai costurar, quem vai ajudar com os tecidos, quem poderia usar as peças. Logo, o pequeno projeto começa a reunir mais pessoas. Alguns sabem costurar, outros ajudam com ideias de estilo, outros simplesmente querem participar usando as roupas.
O que antes era apenas uma amizade entre duas garotas começa a virar uma pequena comunidade dentro da escola. Esse grupo passa a se reunir depois das aulas em salas vazias, na biblioteca ou até nas casas de alguns deles. Ali, entre tecidos, tesouras e máquinas de costura improvisadas, algo especial começa a surgir. Lenore, que antes quase não falava, agora começa a mostrar um lado diferente. Quando o assunto é moda, ela se transforma completamente. Ela explica cortes, tecidos, proporções e como cada roupa pode valorizar diferentes corpos. Pela primeira vez, ela não está se escondendo, ela está liderando algo. Mas nem todo mundo na escola vê isso com bons olhos. Os alunos populares, que já costumavam fazer comentários sobre o peso de Lenore, começam a perceber que algo está acontecendo. Eles começam a rir da ideia de um grupo de excluídos tentando fazer moda. Para eles, aquilo parece apenas mais um motivo para piadas. Essas provocações quase fazem Lenore desistir novamente. Em um dos momentos mais difíceis dessa parte do filme, ela começa a pensar que talvez estivesse melhor quando ninguém sabia sobre suas criações. Mas o grupo não permite que ela volte para o silêncio. Cada um deles começa a compartilhar suas próprias experiências com insegurança, bullying e rejeição. Histórias que mostram que Lenore não está sozinha. Muitos deles passaram anos tentando se encaixar em padrões que simplesmente não funcionam para quem eles são. Essas conversas fortalecem o grupo. Aos poucos, o projeto deixa de ser apenas sobre roupas. Ele passa a representar algo muito maior: autoaceitação. É nesse momento que surge uma ideia ousada: organizar um desfile de moda dentro da escola. Não um desfile tradicional com modelos perfeitos, mas um desfile onde qualquer pessoa, com qualquer corpo, estilo ou personalidade, possa subir na passarela e mostrar quem realmente é. Para Lenore, isso parece quase impossível. A ideia de ver suas roupas em público, diante de toda a escola, é assustadora. Mas, ao mesmo tempo, também é empolgante, porque pela primeira vez ela começa a perceber que aquilo que ela sempre tentou esconder pode, na verdade, ser algo capaz de inspirar outras pessoas. E enquanto os preparativos para esse desfile começam a tomar forma, a confiança de Lenore cresce lentamente, mesmo que os desafios e as críticas também fiquem cada vez maiores. Os dias que antecedem o desfile são cheios de correria. O grupo trabalha intensamente para terminar as roupas. Há tecidos espalhados por todos os lados, máquinas de costura funcionando sem parar e ajustes sendo feitos até o último minuto. Cada peça criada por Lenore Miller carrega um propósito: mostrar que a moda pode abraçar todos os corpos e todas as identidades. Mesmo com todo o entusiasmo do grupo, Lenore ainda luta contra seus próprios medos. A insegurança que a acompanhou durante anos não desaparece de uma hora para outra. Em vários momentos, ela pensa que talvez esteja se expondo demais, que as pessoas podem rir ou transformar tudo em mais um motivo de humilhação. Mas agora ela não está mais sozinha. Kayla continua sendo a principal força de apoio. Ela lembra Lenore constantemente de quantas pessoas já foram impactadas pelo projeto. Para Kayla, o desfile não é apenas sobre roupas bonitas. É sobre provar que ninguém precisa se encaixar em padrões impossíveis para se sentir confiante. Quando finalmente chega o dia do evento, o clima na escola é de curiosidade. Muitos alunos aparecem apenas por curiosidade, ou até para ver se aquilo vai dar errado. Alguns ainda esperam que o desfile seja motivo de piada. Nos bastidores, o grupo está nervoso. Alguns alunos nunca subiram em uma passarela, muito menos diante de colegas que costumavam julgá-los. Mas, ao mesmo tempo, existe um sentimento de união muito forte. Eles sabem que aquele momento representa algo importante. O desfile começa de maneira simples. A música toca e os primeiros participantes entram na passarela usando as criações de Lenore. Logo fica claro que aquilo é diferente de qualquer desfile tradicional. Não existem modelos perfeitos ou corpos padronizados. Cada pessoa que entra na passarela traz algo único. Diferentes tamanhos de corpo, diferentes estilos, diferentes personalidades.
E justamente por isso, o desfile começa a ganhar força. Os alunos que estão assistindo percebem que aquelas roupas não estão tentando esconder ninguém. Elas estão celebrando quem cada pessoa é. Algumas peças são coloridas e ousadas, outras são elegantes e simples, mas todas carregam a assinatura criativa de Lenore. Nos bastidores, Lenore observa tudo com o coração acelerado. Ver suas criações sendo usadas diante da escola inteira é algo que ela jamais imaginou que teria coragem de fazer. A reação do público começa a mudar gradualmente. O que no início era curiosidade ou até ironia, começa a se transformar em admiração. Muitos alunos percebem que aquilo não é apenas um desfile, mas um movimento de aceitação. Então, chega o momento mais simbólico de todos. Incentivada por Kayla e pelo grupo, Lenore finalmente decide fazer algo que antes parecia impossível. Ela mesma entra na passarela usando uma de suas próprias criações. Esse momento representa uma transformação enorme. A garota, que passou anos tentando se esconder, agora caminha diante de todos com uma roupa criada por ela mesma, mostrando que não precisa mais se envergonhar de quem é. O público reage com aplausos. Não é apenas um aplauso para a roupa ou para o desfile, é um reconhecimento da coragem que Lenore demonstrou ao se expor e ao defender uma ideia tão importante. Depois do evento, a atmosfera da escola muda. Muitos alunos começam a olhar para Lenore de forma diferente. Aquela garota tímida que quase ninguém notava, agora é vista como alguém criativa, corajosa e inspiradora. Mas talvez a mudança mais importante aconteça dentro dela mesma. Lenore finalmente entende que seu valor não depende de padrões impostos pelos outros. Seu talento, sua criatividade e sua identidade são exatamente o que a tornam especial. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.